Família linda, seja bem-vindo ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jai Gomes. Meus irmãos, olha só o que é interessante. Veja bem, se eu fosse um cara espírita, né, eu diria que existe um espírito aqui, me guiando para que eu faça esses meus vídeos, para que eu leve você a questionar, leve você a pensar. Mas eu não sou espírita, né? Então eu acredito que essas minhas intuitividades consiste de fato da minha natureza filosófica e crítica. Ontem eu falei para vocês um vídeo bastante filosófico que eu tentei, né, fazer com que você questionasse o que chegou da história em relação à maçonaria a nós outros. Uma história contada pelos maçons especulativos, uma história relatada exclusivamente pelos maçons especulativos. Nós não temos nenhum relato histórico, isso é fato, se você tiver, você me apresenta, contada pelo, de fato, um pedreiro operativo. Nós não temos. Eu já investiguei, ontem eu me debrucei a tarde toda. Pô, será que eu falei besteira pela manhã? Será que eu sou uma pessoa, entendeu? Eu fico me questionando, às vezes eu falo de forma intuitiva, mas depois eu vou pro meu racional. Eu vou buscando, vou buscar, pô, peraí, se eu tiver falado uma besteira, eu vou lá, já vou apagar aquele vídeo. E vou me desculpar com os meus irmãos. Mas, meus irmãos, incrível que pareça, você vai ficar estarrecido. Tudo que eu falei naquele vídeo pela manhã, tudo que eu falei naquele vídeo pela manhã ontem, tem base histórica, tem base histórica. E aí você vai se escandalizar. Segundo as bases históricas, é segundo a própria Grande Loja Unida da Inglaterra. Ontem eu passei quase a tarde toda estudando, buscando se o que eu falei pela manhã tinha base. E eu fui no site da própria Grande Loja Unida da Inglaterra e me deparei, né, com o link Constituição de 1723. E se você tiver também esse senso crítico, sair um pouco aí do Facebook, do WhatsApp, do TikTok, do próprio YouTube, dá um pausa nesse vídeo e vai lá no site da Grande Loja Unida da Inglaterra e vê o link Constituição de 1723. E você vai se deparar com o que eu vou te relatar. Tudo que eu falei no vídeo de ontem, pela manhã, tem base nos relatos da própria Grande Loja Unida da Inglaterra. Eu falei que os operativos não podemos nem dar essa titularidade de maçonaria operativa. Nós poderíamos até acabar com isso, mas isso não convém, não há necessidade. O que basta, a necessidade, é que você tenha o conhecimento. Nós poderíamos até dizer que nunca existiu uma maçonaria operativa, segundo os pedreiros. Nós podemos hoje, segundo os próprios relatos da Grande Loja Unida da Inglaterra, nós poderíamos acabar em dizer que havia uma maçonaria que antecedeu a especulativa. O que existia de fato, o que existiu de fato, eram as guildes e as corporações dos pedreiros, que não tinha nenhuma visão, nenhum tipo de revolução em relação que a maçonaria especulativa nasce com os objetivos totalmente direcionado ao que a próprio site da Grande Loja Unida da Inglaterra apresenta. Ou seja, essas duas ideias são altamente gritantes, divergem totalmente do que consiste os operativos para os especulativos. Eles não tiveram de fato nenhum tipo de convivência. Eu posso agora até afirmar, como eu falei ontem de forma filosófica, que esses maçons, esses ditos maçons de 1727, né, ou 1717, sequer eles vivenciaram o que consistia a tradição dos operativos, ou seja, que nós damos hoje a gramatura de maçons operativos. Sequer eles foram iniciados no mundo, na tradição dos pedreiros.
essa questão de maçons que dá uma ideia, né? Que nos dá uma ideia de maçons antigos e maçons modernos, não tem nada a ver, nos faz acreditar, nos dá uma ideia de credibilidade que os maçons antigos eram os pedreiros, né? Eu já falei aqui muitas vezes para vocês, por isso que eu falei ontem no meu vídeo. Eu sou uma pessoa que eu aprendi a desacreditar muitas coisas que eu achava que era verdade. Então até ontem eu acreditava que de fato os maçons antigos eram os pedreiros das guildes, né, das corporações, mas não são. Então os operativos, os maçons operativos, eles viviam no seu mundo e no seu mundo e no seu mundo. Eles não fizeram parte do movimento emergente do que consistiu a essa especulação que tem a gramatura de maçonaria especulativa. Essa maçonaria especulativa, ela é uma mentira em relação à originalidade dos pedreiros operativos. Fato é que o próprio relato da Grande Loja Unida da Inglaterra fala sobre isso. Vá lá no site da Grande Loja Unida da Inglaterra e você vai tirar suas próprias conclusões. Não sou eu que estou falando. O próprio site, o próprio relato diz que essa história de dizer que os especulativos teve início, né, tem a sua originalidade dentro da operatividade dos pedreiros, é falsa. Está bem claro lá no que eu estou te apresentando. Houve sim uma história contada, uma história criada pelos ditos maçons especulativos para dar veracidade, para dar uma nuance de direito ao movimento ali renascente, né, da sua instituição, fala até do seu clube, chama até de clube, o próprio relato diz que do seu clube de organizações, aonde eles iam tratar de assuntos de interesse altamente político em relação ao momento do que estava passando a Inglaterra. Rapaz, é interessante demais, cara. Quanto mais você estuda a maçonaria, mais você se distancia dessa visão institucional. Incrível que o pareça. Agora, o que acontece? O que acontece é que você, hoje maçom da instituição, você não é levado a especular. Você não é levado, de fato, ao questionamento, a fazer uma crítica em relação ao que você vive. Você passa toda a tua vida na instituição recebendo aquilo que é te apresentado como verdade. Você é aprendiz maçom, você recebe 5 instruções mimimi. Aí você é companheiro, recebe mais 5 instruções mimimi. Você vai para a mestre, recebe mais instruções mimimi. Mas não tem um incentivo para que você busque despertar de fato o filósofo que está inerente em você. Fazem você acreditar que tudo aquilo que você está recebendo são verdades absolutas e inquestionáveis. É isso que a maçonaria especulativa tenta fazer com você. Começou com uma ideia maravilhosa, digamos assim, de revolucionar aquele mundo a qual eles estavam vivenciando, um mundo escravatório, um mundo onde não havia liberdade, onde não havia o direito de professar uma outra religião, não havia meritocracia, né? As pessoas conquistavam seus bens por meio de nascimento, não havia de fato uma divisão de bens por meio do mérito. Ou seja, a maçonaria especulativa nasce totalmente com um pensamento iluminista, de transformação de um mundo social, onde pudesse haver uma fraternidade. É lindo isso, não é verdade? É lindo, foi um movimento maravilhoso, mas dizer que hoje nós acreditamos que esse movimento nasceu com consistência nos operativos, ou seja, nos pedreiros de origem, é uma mentira que a própria Grande Loja Unida da Inglaterra, segundo seus relatos, afirma. Por isso que os landmarks nos dá essa ideia, mas a gente não quer ver. Então, quando se fala dos maçons antigos e dos maçons modernos, esses maçons antigos não se dá referência aos operativos, aos verdadeiros pedreiros, digamos assim, porque nasceu, decorrer da existência, nasceu um outro movimento
né, de um novo outro pensamento, de uma outra vertente da própria grande loja de Londres, né? Alguns outros maçons, digamos assim, que deram início ao nascimento da grande loja de Londres, divergiram das ideias que ali estava se apresentando pelaquela grande loja. É isso que mostra nos relatos da grande loja unida da Inglaterra. Então, quando se fala de maçons modernos e maçons antigos, nos dá a entender que aqueles maçons antigos eram os pedreiros lá das guildes. Não, os pedreiros das guildes continuaram o seu mundo. Meus irmãos, é só você querer entender. Os pedreiros das guildes eram pessoas analfabetas. Não eram pessoas intelectuais, né? Não eram pessoas que, digamos assim, como os filósofos, né? Como os iluministas. Não, eram pessoas que tinham seu conhecimento passado oralmente. Eles tinham seus conhecimentos passado por uma tradição oral. As suas iniciações eram totalmente por meio da sua tradição. Então os maçons operativos, eles não tinham essa qualificação, né, de escrita, digamos assim. Isso é fato. É só você querer entender. Então o que ocorreu nessa história é que a maçonaria especulativa, ela nasce com um objetivo. E nada para dar veracidade àquele movimento ali emergente do que criar uma tradição. Do que fazer as pessoas acreditar que eles têm uma tradição. Porque, como eu falei no vídeo, peraí, a gente tem que entender aqui. Porque se a gente começar um movimento de uma escola de tradição iniciática, e se nós não temos nada de tradição, e vamos aqui copiar e colar daqueles caracular, aqueles pedreiros lá, porque eles têm alguma coisa interessante. Então traz para cá o esquadro, o compasso, aquelas ferramentas que eles trabalham lá, e vamos dar simbologia, vamos dar sentido filosófico a essas ferramentas, né? E vamos buscar uma originalidade. Está escrito lá, está escrito no site da Grande Loja Unida da Inglaterra, não sou eu que estou falando. Então foi algo totalmente criado pela maçonaria especulativa, que dá-se ali o início de fato da maçonaria que hoje nós estamos inseridos. Nós não temos nada a ver com os pedreiros operativos. Nós somos maçons de fato especulativos. Todos esses rituais que nós vivenciamos hoje, essa iniciação, ou seja, tudo que foi criado por esse movimento que até hoje nós temos como verdade, e que eles apresentam essa verdade como se fosse uma originalidade dos operativos, de fato, os pedreiros. Incrível que pareça, isso tudo é relatado no próprio site da Grande Loja Unida da Inglaterra, queira você acreditar ou não. Mas isso vai mudar a tua natureza maçônica? Não, porque o que mais interessante em tudo isso é que, se de fato você vivesse tudo que a maçonaria especulativa quer te apresentar: fraternidade, meritocracia, amor, direito de livre expressão, liberdade para os homens, fraternidade, fazer bem à humanidade, todas essas ideias iluministas, o interessante é que se tudo isso nós vivêssemos, seria interessante. Mas sabemos que durante esses 300 anos da maçonaria especulativa, principalmente aqui no âmbito nacional brasileiro, nada disso é vivido. Então, meus irmãos, te amo sem te conhecer.